Aleluia, Senhor. Fica à vontade, Pai, neste lugar. Te adoramos, Jesus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, aleluia! Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, pelo perdão, pelo teu favor em nossas vidas. Te amamos, Jesus. Fique à vontade. Aleluia. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Vai passar a dor, vai passar o choro, vai passar. Confie no Senhor, persevere no Senhor, e Ele te dará a vitória. Amém? Glória a Deus, que bênção de Deus. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui no programa Na Sala da Minha Casa. Fique à vontade aqui. É um prazer estarmos aqui nessa noite. Sempre é um prazer e um privilégio poder falar de Deus, poder cantar louvores, engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu gostaria de convidar vocês que já estão aí assistindo para estarem compartilhando esta live aí com seus amigos, seus familiares, alguma pessoa que está precisando ouvir este louvor, que está talvez numa situação difícil, enfrentando dificuldades. Seja um canal de Deus e abençoe essa pessoa. Envie aí, clica aí e compartilhe
com algumas pessoas aí que Deus tocar em seu coração, amém? Deixa Deus usar você para você ser um instrumento de Deus, um propagador do Evangelho de Deus. Amém? Queridos, e também eu gostaria de pedir você para estar se inscrevendo no canal e abençoando este canal. Nós já estamos há quase 3 anos aqui no programa Na Sala da Minha Casa e agora nós temos essa oportunidade de estar aqui com vocês, aqui no YouTube, e para que o YouTube entenda, né, que esse programa é abençoado, né, assim, que você possa estar compartilhando, que Deus te usar, tá bom? Então compartilhe, se inscreva aí, ative esse sininho aí de notificações para todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui, para que você seja avisado, notificado aí, tá bom? Eu já agradeço pelo carinho de todos vocês que têm me acompanhado aqui no programa Na Sala da Minha Casa. Sem mais delongas, queridos, eu gostaria de estar convidando aqui o preleitor da noite, pastor Rafael, servo do Senhor, grande amigo, está aqui com a sua família aqui, né? E é sempre um prazer receber, né? A primeira vez, na verdade, aqui no programa Na Sala da Minha Casa, né? E para nós é um grande prazer receber aqui o Senhor no programa. E essas pessoas aqui estão te ouvindo aqui nessa noite, estão aí na expectativa, né? Para ouvir essa palavra que Deus já colocou no seu coração. Fique à vontade aqui, amém? Deixa Deus te usar aí para abençoar essas vidas. Amém, glória a Deus, amém. Muito obrigado pelo convite, muita honra, né? E talvez seja a primeira vez no programa Na Sala da Minha Casa, mas não a primeira vez na sua casa, né? Isso. Graças a Deus. Glória a Deus. É motivo de muita honra, então não importa qual seja o tempo, o importante é que em todo tempo, se a gente está falando da palavra do Senhor, ela sempre será produtiva, sempre será proveitosa, né? É verdade. Então, obrigado pela oportunidade, Joyce, Osano. E como eu falei, eu sou um pouco tímido em relação às câmeras, ainda que não pareça. É o hábito de falar na frente das câmeras, mas Deus tem nos colocado em condições assim para nos aprimorar. É um novo tempo, né? É verdade. Então, graças a Deus tem uma plateia aqui, né? Consiga também me ajudar para poder estar assistindo. E obrigado por esse tempo. Como eu vi aqui, né? Propício à bandeira da nossa nação, porque nós estamos vivendo uma realidade totalmente atípica, da qual o Brasil nunca viveu, né? Nos meus 40 anos de idade, que eu lembro de história, de estudar na escola, até mesmo de viver, nunca houve uma realidade onde o povo se interessasse ou se envolvesse tanto com a parte política da nação brasileira como agora. Sim. Independente se tem polarização, se tem lado, mas houve um despertar, houve um mover, onde as pessoas têm gerado mais interesse em relação a isso, né? Sim. Então, para nós verdadeiramente falar sobre isso, pode em algum momento trazer um pouco de discórdia, desentendimento. Mas uma coisa que eu não tenho problema é com popularidade e reputação. Glória eu não fico em cima do muro, não estou preocupado em relação se as pessoas concordam ou não, desde que eu pregue a palavra de Deus. Sim. Porque nós colocamos o tema aí, o reino de Deus versus o reino da terra, né? Sim. E nós temos aprendido ao longo da nossa caminhada que eu posso pregar muito bem aquilo que eu vivo muito mal. É verdade. Eu posso ser muito bom pregador e ensinar sobre finanças e ver muito mal finanças. Então o que eu aprendo com isso? Que não é o quanto eu sei das coisas dele, mas o quanto eu tenho dela. Porque eu posso saber muito, mas não ter nada das coisas do reino dos céus. Então, sobre isso, na nossa caminhada, eu tenho me preocupado muito sobre pregar. A Bíblia nos ensina que modelos de padrão de fé, né? De professar a fé, de conduta, de atitude. E por isso a gente começa a caminhar num novo tempo, um tempo que eu acredito assim, um pouco mais de discernimento, um pouco mais de maturidade, que faz com que a gente possa a se preocupar muito em viver muito, talvez um pouco que a gente tem do reino de Deus. Verdade. E hoje as pessoas têm muita informação da Bíblia, muitos cursos, porém talvez nós com muita informação vivemos muito pouco, que sabemos muito da palavra de Deus. Então em cima disso,
eu tenho tomado muito cuidado, sabe, irmã Joyce? Hoje. Coisas que eu falei no passado, hoje eu tomo cuidado na hora de falar. Sim. Por quê? Porque eu tinha informação e hoje olhando, talvez eu não vivia tanto aquela informação que eu tinha. Então o reino de Deus não é o quanto eu sei, mas o quanto eu tenho dele. Porque eu só posso dar para você aquilo que eu tenho aqui. Sim. Não aquilo que eu falo. Por exemplo, se eu perguntar para você, irmã Joyce, quanto que é R$1 milhão? A gente vai saber colocar lá e decifrar o que é R$1 milhão. Mas eu nunca tive R$1 milhão na minha mão, mas eu sei o quanto é R$1 milhão. Então não é o quanto eu sei, é o quanto eu tenho. E a gente vive não do que a gente sabe, a gente vive do que a gente tem. E hoje, o povo cristão, a nação brasileira, as pessoas sabem ou acham que sabem muito sobre política, sobre igreja, mas talvez carrega muito pouco, sabe? Então, em cima disso, vamos tentar andar um pouco sobre a palavra de Deus, amém? Amém. Vamos lá, abra por gentileza. Os irmãos estão nos ouvindo aí, eu sei que alguns já postaram aqui no grupo lá do Família em Cristo, Rani, Adriane, Wesley, já começaram a mandar aqui, fala assim, manda o link aí, já estão assistindo lá. Glória a Deus. Né? Família em Cristo, Aleluia. estão aí alguns aí já. Então se você está aí, em nome de Jesus, ajuda a Joyce no canal aí. É isso aí. Dá um joinha que a Rafael fala, deixa seu joinha, dá o like, se inscreve, compartilha, por quê? Porque o algoritmo do YouTube, quando você dá esses indicativos nele, ele começa a impulsionar outras pessoas do nosso convívio para ter acesso àquele vídeo, ou similar. Por exemplo, se é uma notícia cristã, evangélica, do mundo da igreja, ele começa a impulsionar outras pessoas que assistem outros canais. Sim. Então, quando você dá o like, quando você curte, o algoritmo fala assim, opa, isso aqui é importante, começa a mandar para outras pessoas daquela pessoa do convívio. Ele faz uma leitura, o olho que tudo vê, né? Esse é o sinal dos finais dos tempos da nova era aí. Então, o compartilhar não é simplesmente para deixar famosa, mas é justamente para impulsionar a chegar a outra pessoa. Amém? Amém. Autor dos Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versículo de número 25. Diz assim o texto. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Amém. Irmãos, o autor dos Hebreus escreve ao povo judeu que havia se convertido ao cristianismo, e mesmo não tendo um autor claro, a grande maioria dos estudiosos, eles dão o crédito dessa carta a Paulo, por causa da forma que ela é colocada. E se você vê, quando o autor escreve aos Hebreus, aqueles povos judeus que tinham convertido, ele queria colocar fundamentos para que consolidasse a fé deles logo no Jesus o Messias. Porque eles vinham de uma cultura judaica, vendo debaixo da lei, do Pentateuco, de Moisés, e quando eles se converteram ao cristianismo, na mensagem do Cristo vivo, eles viram a necessidade de fundamentar verdadeiramente a missão de Cristo, a mensagem de Cristo. E se você olhar os Hebreus, ele deixa muito bem claro isso, tentando fundamentar a vida deles no cristianismo. Dizendo o seguinte, vocês andaram muito olhando debaixo da lei, dente por dente, olho por olho. Vocês tiveram a lei sobre aquilo que dava direção a vocês, mas agora não é mais a lei, agora é a graça. Antes a lei era uma conduta de fora que existia para que eles pudessem ter um estilo de vida. Mas agora em Cristo a graça tem que estar realizada no seu coração. Porque se não tiver a verdadeira circuncisão no coração, não adianta ter a circuncisão na carne. Então ele está falando do novo estilo de vida. E ele falando sobre isso, ele vem fundamentando também a doutrina, ensinando como ser igreja, ensinando como ser cristão. Ele está dizendo, você pode ser muito bem aquele que vive muito bem a lei, que cumpre a lei, porém no seu coração você não é cristão.
Eu posso muito bem, por exemplo, ficar debaixo da lei, Jorge, dizer o seguinte, a Bíblia diz na lei de Moisés, não matarás. Pronto. E eu não matei ninguém. E eu viver debaixo da lei e cumprir a lei. Mas na nova aliança, na aliança com o Espírito, na graça, ele diz o seguinte, ó, aquele que odiar o seu irmão, aquele que no coração já tiver ódio, já matou o seu irmão, já cometeu assassinato. Então ele diz o seguinte, ainda que você não mata, mas no seu coração ter vontade de matar, já está aí, como diz, já está lascado. Então ele diz, então não adianta cumprir a lei se no seu coração a graça, a verdadeira natureza de Cristo não está em você. Então ele vem nos ensinando. E ao no final, na carta dos Hebreus, depois de ele ensinar várias coisas, ele vem falando sobre a natureza da fé, depois falando sobre os patriarcas, a conduta dos cristãos. Lá no finalzinho, a exaltação da pureza e da paz, ele faz um contraste entre o Monte Sião e o Monte Sinai. E quando ele faz essa contraste, no versículo 25, ele diz assim, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escapar aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra. Ele está falando de Moisés. Quando Moisés, separado por Deus, foi separado e começou a guiar o povo, em determinado momento, a Bíblia diz que Deus falou assim, Moisés, suba no monte, manda a igreja ficar lá embaixo, não deixa que ninguém suba, porque eu vou dar a direção para você. A Bíblia diz que ele ficou lá por um tempo. Como Moisés se demorou, o povo ficou angustiado, porque não tinha quem trazia a mensagem de Deus para ele. O que o povo fez? O que acontece? Foram quando eles viram que lá no monte havia trovões, relâmpagos, barulho estrondoso, eles ficaram com medo de Deus. E Deus falou assim, Moisés, desce lá, o povo está com medo, fala com eles, para eles não subirem. Se eles subirem, eles vão morrer. Porque eles não podiam ter acesso a Deus. Por quê? Deus tinha falado assim uns dias antes, ele disse, Moisés, fala para o povo que eu vou descer. Mas manda eles se santificar durante 2 dias, que no terceiro dia eu vou vir. Por que Deus mandou o povo santificar? Porque ele é um Deus santo. Sim. Se ele é um Deus santo, e sem santidade ninguém verá a Deus, e eu só terei acesso a Deus pela santidade. Ele falou assim, ó, quando eu descer, se eles não tiverem santificado, eles vão morrer com a minha santidade. Então a santidade de Deus, quando ela desce, ela mata quem não está santo. Em alguns momentos, Deus não desce em alguns lugares, se ele descer, ele mata o povo. Então ele prefere não se manifestar. Mas Deus falou assim, Moisés, vai lá e fala para o povo santificar. Ponto. O povo santificou, Moisés subiu no monte depois disso, e aí, por causa dos relâmpagos, os barulhos, os medos, o povo ficou com medo, Osana. Quando o povo ficou com medo, quando Moisés desceu do monte, Joyce, sabe o que o povo falou com Moisés? Falou, Moisés, deixa eu falar um negócio para você. Cara, você subiu lá, teve encontro com Deus, ele estava falando, ele estava escrevendo a lei na tábua. Escrevendo a lei. Mas vou dizer um negócio para você. Não deixa Deus falar com nós, não. Porque nós estamos com medo. Fala você, mas não deixa Deus falar. Porque a impressão que eles tinham do falar Deus com Moisés era aquela manifestação dos relâmpagos, poder, glória e medo. Sim. Em outras palavras, o que o povo estava dizendo? Eu prefiro ouvir a Joyce falar do que Deus falar. Eu prefiro ouvir o pastor falar do que ouvir Deus falar. Sim. E é uma cultura que chegou nas igrejas há muitos anos, aonde eu vou lá na igreja, porque Deus vai usar o pastor Rafael, o pastor fulano, a missionária Tana, a profeta tal. Por quê? Deixaram de buscar o Deus dentro de casa, de buscar o Deus com a própria vida, e preferem ouvir o que o outro diz. É por isso que hoje há uma necessidade muito grande das pessoas ouvir a Deus através da pregação. Por quê? Pararam de buscar ao Senhor, de ouvir com a própria voz. Por quê? Porque quando Deus vai falar com eles direto, ele só vai falar se tiver santidade. E se ele vier e não tiver santidade, muitas coisas acontecem na nossa vida. E uma das coisas pode gerar a morte. A palavra de Deus, ela gera vida, mas ela pode gerar morte. Então, quando ele está falando aqui, Joyce, em Hebreus, e os irmãos os acompanham, diz assim, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Ele está dizendo, ó irmãos, recusaram uma vez. E porque recusaram, muitos não escaparam. E eles falaram da parte de Deus sobre a terra. Então o Senhor está falando. E logo depois ele diz assim, ó, muito menos nós que devíamos daquele dos céus que nos adverte. Versículo 26, aquele cuja voz abalou, então a terra agora, porém ainda promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Aqui ele faz alusão, quando o profeta Ageu, um dos profetas menores, trouxe essa palavra. A Bíblia diz que Deus, depois de ter levado o povo cativo muitos anos, do governo babilônico, Deus colocou Ciro no governo, e depois de 70 anos liberou, e o Ciro falou assim, é verdade, vou abençoar, vocês vão embora, Deus tem um negócio com vocês, estamos aqui, vão reconstruir a cidade de vocês, reconstruir o templo, aquilo que Deus tem para vocês, eu estou liberando vocês, depois de muitos anos do exílio da Babilônia.
Ciro liberou. Só que depois deles irem para o propósito, para a terra deles, para a terra prometida, e começaram a colocar a mão na massa pelo propósito, eles começaram a se perder. Começaram a trabalhar para a causa própria. Esqueceram o motivo por qual Deus tinha separado eles da escravidão, do exílio da Babilônia, e começaram a construir pela própria casa. E 16 anos eles pararam de trabalhar na casa do Senhor. 16 anos. E eles começaram a se enriquecer. E aí, de repente, o profeta Ageu é levantado para chamar o povo de volta. Cara, vocês não veem o que vocês estão fazendo, não? São 16 anos, vocês vieram para cá com um propósito, perderam esse propósito. Por quê? Quando a Bíblia diz que quando Deus tirou o povo e levou eles cativo, se você olhar, Egito representa a escravidão. O Evangelho ele vem, e o Evangelho de Cristo ele diz que Jesus Cristo nos tirou do poder da escravidão. Então nós somos mais escravos do Egito. Porém a Babilônia é um lugar de engano. Do Egito Deus falou assim, ó, do Egito eu tiro vocês. Eu vou lá com a mão forte e tiro vocês. Ou seja, da escravidão do pecado, Jesus Cristo veio e nos tira da escravidão do pecado. Ele tira nós de lá. Sim. Ele morreu e nos tira da escravidão. Da Babilônia não, Rosana. Da Babilônia ele não falou que tira. Da Babilônia ele falou assim, agora vocês saem daí. Que da Babilônia não é um lugar de escravidão, é um lugar de engano. Sim. Eles estavam seduzidos pelo que a Babilônia oferecia. Então da escravidão Deus me tira, mas do engano eu saio de lá. Eu tenho que sair com as próprias pernas. Aleluia. Então nós precisamos entender que há um cenário de engano hoje no Brasil. Nós não somos mais escravos. A igreja hoje, no mundo, né, de um modo geral, não é mais escrava. Mas nós podemos talvez ter saído da escravidão do Egito. Porém, muitos de nós, às vezes, estamos presos no engano da Babilônia. Por isso que Daniel, quando chegou na Babilônia, ele viu todo aquele banquete, fartura. E ele falou assim, cara, vem cá. Mas esses caras pegaram aquilo que era de Deus, trouxeram para a vida pessoal, os utensílios da casa do Senhor, e estão misturando com a sua vida promíscua. Cara, isso aqui eu não quero participar. Chamou o responsável pelos eunucos e falou assim, ó, eu não quero sentar na mesa do rei, eu não quero compartilhar o que a Babilônia diz. Falou, não, mas se você não comer, você vai ficar fraco. Falou, me dê dia. Depois você vem e faz prova. E a Bíblia diz que ele ficou mais forte por ter comido legumes. Por isso que muitos fazem jejum de Daniel. Sim. Então o que acontece? Ele não compactuou do engano da Babilônia. Porém, da Babilônia eu tenho que sair do engano. E aqui em Ageu estava dizendo que após o exílio da Babilônia, Deus trouxe isso. E se nós olharmos lá em Ageu, logo no capítulo 1, ele diz assim, no segundo ano do rei Dário, e no sexto mês do primeiro mês, veio a palavra do Senhor dizendo, por intermédio do profeta Ageu, dizendo o seguinte, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio aí no tempo que a casa do Senhor deve ser edificada? O povo mesmo está dizendo, ele diz aqui, ó, no sexto mês, no primeiro dia do sexto mês, era um dos 6, o povo estava dizendo a Deus, aí Deus fala assim, vem cá, vocês vêm perguntando para mim, se ainda não é tempo da casa do Senhor ser edificada, porém eu digo para vocês ainda, é tempo de vocês estarem fazendo o que vocês estão fazendo para a vida própria. Era como se nós estivéssemos orando a Deus, dizendo o seguinte, Deus, mas não é tempo da igreja de você já estar mais forte? Não é tempo da igreja estar mais madura? Porque foi feita uma pesquisa daqui, o pastor Nildo aqui me falou, que cerca de 25% dos cristãos votaram no partido de esquerda, votaram no Lula. Sim. E não tem a ver com Bolsonaro, tem a ver com Lula, tem a ver com ideologia, com princípios e valores. Independente de quem esteja lá, mas quem estiver vendendo os princípios. 25%, e eu, Rafael, acredito que votaram por engano. Iludidos com a Babilônia. Iludidos porque Daniel falou assim, não quero comer das finas iguarias do rei, da carne que me dá, da que me oferece. E se você olhar, os partidos de esquerda estão oferecendo só para este tempo, que nós vamos comer, até mesmo a picanha que está oferecendo por aí. Daniel não comeu da carne. No entanto, como Daniel não comeu da carne, no dia que ele chegou na cova dos leões, leão come o quê? Carne. Daniel não comia carne, não cheirava carne. Então o leão não comeu ele. Então hoje o partido de esquerda vem da mesma forma, cara, vamos comer picanha aqui, picanha. Então um engano da Babilônia. Só que aí a igreja, Osana, está dizendo o seguinte, ó, Senhor, não é tempo da igreja ser edificada, diz que o Brasil é o celeiro agora dos profetas, é um novo tempo de avivamento, não é tempo, e Deus diz assim, acaso também não é tempo de vocês permanecer fazendo o que vocês estão fazendo, cuidando só da própria casa, esqueceram do que verdadeiramente é para mim importante, edificar o reino dos céus na terra? Edificar a igreja verdadeira, isso foi no dia 1 do 6. Logo depois a Bíblia diz que Deus despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, e disse o seguinte, cara, levanta, vamos começar um novo tempo. E eles começaram, e eles vieram e puseram o trabalho na casa do Senhor e colocaram a mão, e a Bíblia diz que foi no dia 24 do 6, 23 dias depois de Deus ter descido a palavra, eles responderam e falaram, então tudo bem. Olha o tempo de resposta, Deus fala aqui no dia 1 do 6, no dia 24 do 6, coloca a mão na massa e começa a reconstruir de volta o templo do Senhor.
porque eles entenderam a mensagem do Senhor. Só no dia 21/7, no segundo no ano do rei Dário, 21/7, o Senhor voltou de novo e disse o seguinte: vocês estão construindo, como é que está a casa do Senhor agora? Ela estava começando a reconstrução, renovando. Ele falou assim: quem de vocês aqui que está trabalhando hoje na casa do Senhor e viu essa casa no primeira glória? E alguns levantaram a mão e eu vi, porque tinha geração que não tinha visto. Tinha geração que não contemplou a primeira glória da casa. E Deus diz assim, ó, como ela vê? Como é a vossos olhos? É como nada, né? Vocês não viram ainda o que eu tenho para fazer. Vocês não viram o tamanho da minha glória. E logo depois, ele diz assim, ó, mas vocês, os sacerdotes, continue firme, ser forte, trabalhai na casa do Senhor, trabalhai para a obra do reino de Deus, porque eu sou convosco, Senhor dos Exércitos. E ele diz assim, ó, não foi para isso que tirei vocês do Egito? O meu Espírito habita em vocês, não temais. Aí ele vem dizendo o seguinte, sabe por que vocês não podem temer? Eu tirei vocês para reconstruir o meu reino na terra. Por que o meu reino? Porque mais uma vez, dentro de pouco, farei abalar os céus. Farei abalar a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. Ele está dizendo, todas as nações virão. Para quê? Para o Brasil? Não, para o reino de Deus. Vai vir para aquilo que ele está construindo. E encherei de glória esta casa. Aleluia. Então, se nós olharmos assim, não tem a ver com nação, tem a ver com o reino de Deus na terra. Então, se a nação brasileira estabeleceu o reino aqui, varão, as coisas preciosas da nação virá para cá. Mas se a nação brasileira não estabeleceu o reino dos céus, o modelo do reino dos céus, ela não virá. É por isso que a grande importância da igreja brasileira não ficar iludida, não ficar enganada, seduzida com a Babilônia. Porque não é se o governo vai ser bom, é se o reino de Deus é estabelecido. E por que eu falo se o reino de Deus é estabelecido? Porque se nós olharmos todo o cenário que ele está dizendo aqui, lá em Hebreus, ele diz sobre o reino de Deus, ele diz assim, que, preste atenção, ó, aquele cuja palavra abalou a terra, agora promete dizendo, ele está dizendo, Joyce, que a palavra de Deus, o poder da sua voz abalou a terra. Mas ele fala, eu vou abalar os céus e a terra. Então, onde a palavra de Deus chega na nossa vida, na vida de alguém, ela vai gerar um abalo. Sim. Ela gera um abalo. Mas por que as coisas de Deus me abalam? Por que as coisas do Senhor, a palavra de Deus nos abala? Porque falar fará abalar, para remover tudo que é abalável. Tudo que é abalável. Por isso, de vez em quando, Joyce, na nossa caminhada como cristão, a gente escuta uma palavra e de repente fala, rapaz, mas isso é duro de ouvir, moço. Sim. Isso mexeu comigo, sim. É porque ele quer tirar isso de você. É verdade. Quer tirar aquilo que é abalável. Então a voz de Deus, Rosana, a palavra de Deus em outros momentos quer gerar um abalo. Pode parecer um escândalo. Talvez as pessoas da nossa família, as pessoas da nossa volta que não conhecem a palavra de Deus, cara, eu não quero ouvir isso. Porque isso gera um mal-estar, tira uma estabilidade. Sim, é para tirar tudo que é abalável. Para remover as coisas abaladas e permanecer somente o que é inabalável. E o que é inabalável? Só tem uma coisa que é inabalável, o reino de Deus. Oh, glória a Deus. Só tem um lugar que é inabalável, o reino de Deus. Então Deus com a sua palavra veio para provocar um abalo e tirar tudo que é inabalável. Na oração de Jesus em Mateus 6, Jesus diz assim, olha o modelo da oração. Primeira oração. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Por que Jesus Cristo não pediu a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus só é feita quando o reino de Deus é estabelecido. Ele falou primeiro, venha primeiro o teu reino, depois a tua vontade. Então a vontade de Deus, ela é precedida pelo reino. Aleluia. Então qual é a vontade de Deus para o Brasil? O reino. Se vier o reino, a vontade vem. Então nós estamos às vezes iludidos, pensando assim, Deus, faça a tua vontade. Quer a vontade de Deus? Estabeleça o reino na terra. Oh, glória a Jesus. Estabeleça Deus na terra. Como? Como Deus vai estabelecer o governo na terra? Com os filhos de Deus. Quem governa na terra são os filhos. Então, filhos, por exemplo, filhos que têm a característica do pai, ele vai governar o governo do pai. Sim. Eu tenho 3 filhos. E se porventura, quem tem filho sabe, às vezes você chega em algum lugar, você tem filha, e às vezes seu filho tem um comportamento diferente daquele que você ensinou para ele. Sim. Na frente de todo mundo. Aí você fica com vergonha. Nossa. Rafaela, mesmo essa semana, pegou o celular da Tati, saiu no zap mandando para todo mundo. Fulano, você é feio. E não sei o quê. E mandando um áudio, brincando, trolando, que ela viu o videozinho e mandando, né? E aí, imagina os irmãos pegando. Ela mandou mesmo pro Ilcinho, eu falei, Ilcinho, ela saiu mandando para todo mundo, você perdoa aí. Então, acontece. Você acha que essa conduta foi a conduta que a gente ensinou para ela? Não. Não, hoje ela viu em algum lugar e ela fez isso lá, foi reprovada.
Então não é porque ela teve uma conduta errada que ela deixou de ser minha filha e que ela deixou de viver aquilo que ela tem que viver como aquilo que eu tenho pai para ela. Sim. Não é porque a igreja é vista como quem peca também, normal e peca, Sim. que nós deixamos de ser filho de Deus, que nós deixamos de governar. Porém, nós estamos governando nessa terra como filhos de Deus e às vezes com conduta errada. Sim. Por isso que o autor dos Hebreus diz o seguinte, ó, o modelo de doutrina, o modelo de cristão é diferente. Quando que o reino de Deus é estabelecido na terra? Quando os filhos governam conforme o pai. Sim. Às vezes ela está falando, Senhor, venha o teu reino, manifesta a tua glória. Jesus Cristo falou, dizendo o seguinte, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aleluia. Se os filhos não governar como Deus, como que o reino de Deus vai ser estabelecido? Então, qual é o meu desafio, Joyce? É eu e você. Sim. Sermos modelos de filho que governem Amém. como o reino de Deus. Amém. Então, a igreja precisa entender que a vontade de Deus sobre a nação brasileira vai ser quando ela se comportar como filhos do reino. É verdade. Porque o reino de Deus é inabalável. Por que ele é? Eu coloquei uma pergunta aqui. Porque quando ele chega, tudo que é abalável é removido. Aleluia. É por isso que ele quer estabelecer primeiro o reino na terra, através dos filhos, para tirar tudo que é abalável, depressão, medo, insônia, angústia. E aí por quê? Porque aí um reino inabalável, estando aqui através dos filhos, na figura dos filhos somos nós, o reino de Deus vai ser constituído. Oh, glória a Em Deus. Romanos 12 diz assim, Paulo diz, precisamos ter uma mente renovada. Quando ele fala em Romanos 12, por que ele diz? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está dizendo que nós precisamos ter uma mente renovada, Joyce. Como assim uma mente renovada? Por quê? Porque somente com uma mente renovada nós teremos a possibilidade de experimentar a vontade de Deus. Aleluia. Jesus Cristo falou o seguinte, ó, venha o teu reino, faça a tua vontade. Primeiro o reino, depois a vontade. Paulo diz, não vos amoldeis este século. Que século? Este tempo, esse governo. Sim. Que governo? O que a gente vê dessa terra? Não os amoldeis. Se você colocar amoldez, vem aquela da forma de amoldar, estar conforme, igual. Sim. Ele está dizendo, a igreja do Senhor não tem que ser igual ao reino dessa terra. Sim. Se as pessoas estão com medo, a igreja não tem que ter medo. Se as pessoas estão ansiosas, a igreja não tem que ter ansiedade. Se as pessoas estão depressivas, a igreja não tem que ter. Ela pode passar por isso, é um processo de transformação, sim. Porém, temos que entender que a natureza que foi colocada em nós não é para viver isso. Sim. Então Jesus Cristo falou assim, ó, venha o teu reino, faça a tua vontade. Aí Paulo diz assim, sabe qual é a vontade de Deus em Romanos 12? Para que você experimente a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e uma escala de progressão. Sim. A vontade ela é boa, mas ela é agradável, mas ela é perfeita. Para que a gente experimenta isso, Paulo está dizendo o seguinte, primeiro, entenda, vocês têm que ter uma mente renovada, Aleluia. transformada, Glória a Deus. pensar de forma diferente. E isso que vem a vontade de Deus. É por isso que Jesus Cristo falou, venha o teu reino, faça a tua vontade. Aí Paulo falou, quer a vontade de Deus? Transforma a mente. Como? Mentalidade do reino. Sim. Ouvir, mas como a mentalidade do reino? Por quê? Porque não os amoldeis com este mundo. Por que o mundo? O mundo visível que a gente vê, o que os nossos olhos veem. O mundo visível é abalável. Tudo que a gente vê, Joyce, é abalável. Sim. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra. Eles vão passar. Por que eles vão passar? Porque eles são removíveis, abaláveis. Mas a palavra de Deus, jamais, o reino de Deus é inabalável. Em Lucas 17:20, perguntaram para Jesus Cristo certa vez, dizendo assim, Jesus, quando que vai vir o seu reino? Quando vai ser manifesto? E ele falou assim, ó, de dizer para vocês, o reino dos céus não vem com aparência visível. O reino de Deus não vem com os seus olhos pode ver. Então, tudo que eu tenho de conhecimento do reino de Deus é o que meus olhos veem, esquece. Eu estou cego diante de Deus. Meu Deus. Porque o reino de Deus eu só vejo quando eu perco essa visão. Quando eu não olho para esse mundo. Quando eu não olho para esse governo. Então, o reino de Deus é quando eu torno cego para essas coisas. Sim. Então, ele diz, ó, o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus está dentro de vós. Oh, glória a Deus. Então eu preciso ter uma nova mente renovada para começar a enxergar de forma diferente. E como que eu enxergo? É loucura a gente parar para pensar sobre isso. Em Ezequiel 36 diz assim, darei a vocês um novo coração e porei um novo espírito. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração novo de carne. Isso é loucura. Como que eu vou tirar o coração? E ele diz o seguinte, ó, ele diz para todo mundo que nós temos um coração de pedra. E vai colocar um novo coração, um novo espírito. Por quê?
Como isso? Por que a Bíblia chama isso? O que a Bíblia chama isso? De fé. Para e pense, irmão. Como? Você se converteu tem quantos anos, Joyce? Desde 2002. 2002, 20 anos. Né? Sim. 20 anos. Você teve uma cirurgia e arrancaram o seu coração e colocaram outro? Aos nossos olhos naturais? Não. O meu não teve. E como que ele fala que tira o nosso coração? Tira. Isso é loucura. A ciência não explica. Isso é fé. Aleluia. As coisas que Deus criou só se vive por fé. Aleluia. Nós éramos injustos na nossa conduta. A Bíblia diz que nós somos justificados em Cristo Jesus. Se somos justificados, nós tornamos justos. Sim. E o justo viverá por fé. Só tem um jeito da gente viver, Joyce. Por fé. E se perder a fé? Morre. Ei. O alimento justo é a fé. Por isso a Bíblia chama essa loucura de fé. A fé é a convicção dos fatos que não se vê. Hebreus 11:1. Os fatos que não se vê. E o reino de Deus? Ele não vem com aparência? Então o reino de Deus eu não vejo com esses olhos. O reino de Deus eu vejo pela fé. Os olhos do coração. E é por isso que ele fala assim, um coração de pedra você não vê. É por isso que eu tiro o coração de pedra e coloco um novo coração. Um coração pela fé. As coisas de Deus a gente só vê pela fé. E é por isso, quando eu não enxergo, Joyce, as coisas do reino, é que provavelmente meu coração está endurecido ainda. Sim. Porque um coração endurecido, ele não vê as coisas do Senhor. Ele não vê. Então, provavelmente, uma grande parte das pessoas que não está vendo um cenário que nós estamos vivendo, onde existe dois lados, não importa qual seja a pessoa, se é Bolsonaro ou se é Lula, não é isso que nós estamos dizendo, estamos falando de princípios. Se as pessoas não estão vendo que de um lado defende aborto, morte no ventre. Ah, mas meu corpo, minhas regras. Não é esse o slogan que eles usam? Sim. Beleza, mas o bebê não é corpo deles, é outro corpo. É verdade. Se você parar para pensar, não é corpo deles, é outro corpo. Então tira aqui o outro corpo e deixa lá. É verdade. Mas sabe por quê? Está escondendo um anseio, um medo do coração, que é de não dar caridade aos órfãos. Porque quando nasce aquela criança vai ser rejeitada. E as pessoas não querem cumprir de cuidar dos órfãos, que é o princípio do reino. Sim. Quando os discípulos começaram a pregar, e falou o seguinte, vamos cuidar primeiro de quem? Dos que trabalham na fé, reparte o dinheiro para eles, que deram a vida por isso, depois viúvas e órfãos. Sim. Então, se você olhar, defendendo aborto, legalização das drogas, quantas pessoas são destruídas por causa das drogas? É verdade. Presas na escravidão. Então, se as pessoas não estão enxergando isso, é porque não está vendo coração endurecido para algumas áreas. E aí você pode ser cristão ou não, você pode discordar de mim, mas eu digo, você pode até ser crente, mas não é um cristão de verdade. Você pode até ser católico, mas não é um cristão de verdade. Porque o autor dos Hebreus chama a atenção da forma de viver uma vida cristã. Então, um coração que não consegue ver o reino de Deus pode estar endurecido. Como eu sei que o meu coração não está endurecido? Quando eu começo a ver o impossível como sendo algo normal. Sim. Olhar pelos olhos da fé. Sabe as loucuras do reino do céu, Joyce? Que os últimos serão os primeiros. Sim. Você fala isso para a terra, como isso vai acontecer? É só no reino dos céus. No reino da terra, o reino dos homens, o primeiro é primeiro. Sim. E no reino do Espírito, os últimos serão os primeiros. Isso é loucura. E no reino do Espírito, no reino da terra, os pequenos servem os grandes. E no reino do Espírito, o grande serve os pequenos. Jesus Cristo virou para o discípulo e falou o seguinte, senta aí que eu vou lavar o pé de vocês. E Pedro falou, não, Senhor, você é doido. Não vai lavar meu pé, não. Ele falou, Pedro, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Ele falou, então lava a cabeça, os braços, me dá logo um banho. Então entenda, aqui na terra, no reino dos homens, os pequenos servem os grandes. E lá no reino do Espírito, os grandes servirão os pequenos. É verdade. E isso é loucura, mas é o reino de Deus. É o reino que não se vê. Então, a Bíblia diz que aqui diz o seguinte, que o rico aqui pode ser pobre no reino. Sim. Mas o pobre aqui pode ser rico no reino. Oh, então, a Bíblia diz também que, diz assim, não acumuleis tesouro aqui na terra. Onde pode roubar, onde a ferrugem pode correr. Ele está nos aconselhando a não acumular tesouro na terra. Por quê? Aqui é abalável, aqui passa. Mas ele não nos proíbe a ficar rico no céu. Oh, glória a Deus. Ele fala, mas acumulais tesouro no céus. Então, nos últimos dias, Joyce, eu tenho visto alguns lugares que a gente vai, eu faço questão de servir mais. Por quê? Porque o que serve aqui vai ser servido lá. Aleluia.
Então eu digo aos irmãos que estão aí, o Ministério da Família e Cristo, eu ensino muito. Você chega num lugar e você quer que todo mundo te serve, tá beleza, não tem problema, isso é reino da terra. Mas se aqui no reino da terra tu só é servido, se prepare que lá no reino dos céus tu vai ter que servir todo mundo. Meu Deus, é forte. Agora se você serve aqui todo mundo, se você é o primeiro a dar o lugar, vai comer, é os comilão aí, eu falo lá na igreja, Joyce, vai comer. Aí não, eu sou mais importante, eu sou pastor, vai lá na fila, vai servir primeiro. Fala, não, eu tenho aprendido, não, deixa eles primeiro, que os últimos aqui serão os primeiros lá. Deixa eles servir, eu quero. Então é o princípio de viver isso. Então esse é o princípio do reino dos céus. E a igreja ela tem perdido isso, e é por isso que eu acredito que primeiro estabelecer o governo de Deus na terra. Sim. O reino de Deus. E aí nós temos caminhado num tempo que a igreja ela se perdeu e deixou de pensar muito sobre isso. Por exemplo, eu tenho falado muito com o que eu converso sobre política. Eu acredito o seguinte: Bolsonaro é o melhor? Ele não é o melhor, ele é o ideal para esse tempo. Sim. Se você olhar, quando Deus separou Moisés, falou, Moisés foi um líder político. Sim. Ele foi criado no palácio como príncipe. Ele era neto de Faraó. Sim. Estudou nas melhores escolas, tiveram os melhores doutores ensinando ele. Ele sabia a arte da etiqueta, ele tinha a arte da política de sentar. Por isso, quando Deus usou ele, ele bateu na porta do Faraó, o vô dele de adoção, falou assim, vô, preciso ter uma conversa com você. Ele tinha a porta do Congresso aberta para ele. Sim, é verdade. Falou assim, o que foi? Ó, de fora um negócio, meu Deus, mandou você liberar o povo. Mas não vou liberar. Você que sabe. Eu estou aqui diplomaticamente dizendo, se você não liberar, ele vai mandar praga. Ponto. O líder político. Sim. Só que quando chegou na terra prometida, que era a terra que Deus tinha dado para eles a posse, mas ele tinha propriedade, mas não tinha posse, propriedade do que Deus falou assim, essa terra é sua. Mas lá habita o cananeu, a Eteu, a Amorreu, vários povos. E Deus falou assim, Moisés, agora é o seguinte, tu é um cara que sabe sentar na mesa com um político, mas agora para tomar posse do que é teu, eu tenho que pegar outro cara. Um cara que não é muito político. Vai lá no meio do exército, chama um cara de guerra, que usa espada, que não tem muito patas na língua. Sim. Josué. Que enquanto você está no monte levantando as mãos, abençoando, ele está lá embaixo, descendo a espada. Meu Deus. Então por um tempo Deus levantou Moisés, mas para tomar posse do que Deus tinha prometido, tinha que ter um cara como Josué. Sim. Então eu acredito que esse tempo agora Josué é como Bolsonaro é como Josué. É verdade. Não é político muito, não tem muitas patas na língua, Sim. mas ele está lutando pelo aquilo que nós acreditamos ser o certo. Sim. Liberdade, Aleluia. propriedade. Glória a Deus. Né? Se você olhar o outro, já começou a falar agora no segundo turno, dizendo o seguinte, não, nós vamos liberar, vocês vão invadir terra, vão invadir casas. Pode pegar os vídeos aí, incentivando a isso. Então, eu vejo ele não como o melhor, mas o ideal para esse tempo. Sim. Passa esse tempo, depois de novo Deus vai levantar outra pessoa, né? Sim. Mas a igreja ficou muito acostumada a pedir, a buscar a Deus pelos próprios benefícios. E eu acredito que nós vamos vencer um tempo de passar o que a igreja, eu chamo de síndrome de Jacó, Joyce. Sim. Sabe o que é a síndrome de Jacó? A Bíblia diz que quando Jacó foi passar o vale, Deus mandou o anjo. O próprio Deus desceu lá e lutou com Deus. Ele agarrou no anjo, até tem a musiquinha, né, os corinhos, né? Sim. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. E o anjo perguntou, o que queres que eu te faça? Aí ele disse, me dá minha vitória para depois. Sabe qual que é a síndrome de Jacó? Senhor, não vou te largar enquanto você me der a tua bênção. Deus olha dos céus e fala assim, rapaz, se me agarrou, pegou em mim e disse que não me larga enquanto eu der a bênção. Mas então quer dizer que se eu te der a bênção, tu me larga. Meu Deus. Então tem pessoas que têm a síndrome de Jacó, que Deus fala assim, não vou dar. Porque eu prefiro ele coladinho em mim, brigando, Sim. lutando, porque se eu der, ele vai me largar. E algumas pessoas têm essa síndrome, Deus não dá. Passa por circunstância. Então eu não quero. Mas em contrapartida, tem outras pessoas que têm a síndrome de Moisés. É essa que eu acredito que Deus quer que a igreja entenda o discernimento. Moisés, quando Deus falou com ele, Moisés falou, Deus, e agora? Eu não posso. Não, eu estou contigo, vai lá. Mas eu não sei falar. Não tem problema não. Quero levar não, leva não. Não tem problema não. Aleluia. Mas de repente, ele começa a orar e Deus fala assim, Moisés, eu vou mandar um anjo contigo. E o anjo vai te abençoar. Sim. Ele falou, Senhor, se o Senhor não vier comigo, eu não vou. Ele podia muito bem entender, Deus, o Senhor pode mandar anjo, mandar todas as bênçãos, mas eu não sou igual a Jacó.
Eu não quero as tuas bênçãos, eu quero o Senhor comigo. Sim. Não adianta se eu mandar um exército de anjos trabalhar ao meu favor, se o Senhor não está comigo. É verdade. É diferente de Jacó. Jacó, Deus, vem aqui, mas eu quero você terminar bem. Depois que você me der bem, você pode subir de volta. Meu Deus. Moisés não. Moisés falou, Senhor, ainda que venham anjos, ainda que venham bênçãos, eu quero o Senhor comigo. Oh, glória. Aí Deus olhou lá na terra dos céus e falou, rapaz, esse cara me quer mesmo. Então por causa disso eu vou descer e vou andar com ele. Amém. Porque ele não está lutando pela bênção, ele está lutando pela minha presença. Oh, glória. Então a igreja, a nação brasileira, a igreja da nação brasileira, se ela entender que está defendendo o Bolsonaro só para ter a bênção dela, ou a outra parte que está defendendo Lula só para ter uma bênção que supostamente acha que vai ter, perder o sentido. É verdade. Mas Deus quer que nós sejamos um povo como Moisés. Deus, eu quero o Senhor. Não adianta você mandar picanha, não adianta você mandar provisão, não adianta você fazer isso, dar liberdade, se o Senhor não estiver conosco. É verdade. Deus, Ele quer mais que nós defendemos a liberdade, a casa, a família, a pátria, ou o benefício que o outro partido está dando. Ele está querendo, eu quero que a igreja me entenda que eles têm que me querer. Sim. Uma igreja que se volta para mim, voltar no livro de Ageu e falar o seguinte, ó, tem 16 anos que vocês pararam de reconstruir o que é certo. Então volte a reconstruir. É o quê? Estabeleça o meu reino na terra. Sim. Se a igreja estabelecer o reino na terra, eu tenho certeza que a justiça de Deus é estabelecida através da nossa conduta. E o Senhor vai dar o melhor. Mas em nome de Jesus, eu não posso ser imparcial. Eu digo, irmãos, a igreja, o Ministério da Família aqui já sabe. Como igreja hoje, a minha análise pessoal, Bolsonaro verdadeiramente precisa ser reeleito. Sim. Hoje eu entendo isso. Tá? Não posso ficar em cima do muro e a igreja também não. Por quê? Por causa dos princípios que ele defende. Ele condiz com a palavra. Não tem a ver em ser um presidente evangélico, cristão. Eu preciso de um presidente que faça o que é certo, que faça o que precisa ser feito. Falhas? Terá. Se eu for lá, vou ter falhas. Se você for lá, ter falhas, qualquer um. Mas é um tempo que a igreja precisa discernir. Sim. Então, em cima disso, eu quero que a igreja entenda que o importante é nós entendermos que Deus é sobre a nação brasileira, Ele quer fazer através do reino dele, pelos filhos. Tirar um reino abalável e construir um reino inabalável, o reino invisível, o reino dos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Que palavra. Ei, glória a Deus. Deus hoje falou poderosamente, queridos, aos nossos corações, trazendo essa palavra libertadora, né, para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Eu gostaria de orar. Amém. Amém? Aleluia. Para encerrarmos, onde você estiver agora, curve a sua cabeça. Amém? Se conecta aí com Deus, porque esse reino, ele está estabelecido em nós. A presença de Deus está dentro dos nossos corações. Então, Pai, nesse momento nós queremos Jesus. glorificar o Teu nome, Pai. Sim, Por mais uma vez o Senhor nos dar este pão, este alimento que veio nos fortalecer, meu Pai. Muito obrigada, ó Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, no meio das famílias, nessa nação. O Senhor está nos dando, Pai, mais uma vez a oportunidade de escolher, de fazer a Tua vontade, de viver os Teus princípios. E, ó Senhor, nós estamos aqui para buscar, para nos entregar, para querer a Tua presença, Pai. Então, fique na liberdade, opere em nossas vidas, Pai, através desta palavra, que o Senhor venha frutificar em nossos corações, Pai, na vida de cada lar, cada família, ó Pai, que está presente. Em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por cada vida que está aqui, Pai. Que o Senhor alcance e abençoe, em nome de Jesus. Abençoe também o pastor Rafael, sua família, que se colocou para estar aqui, para trazer este alimento para nós, Pai. Muito obrigada. Que o Senhor abençoe e cerque de proteção seu lar, sua família, em nome de Jesus. Amém? Pastor, muito obrigada pela sua presença aqui. Pastora Tati, que está ali. Em outra oportunidade, ela estará trazendo também uma palavra para abençoar nossas vidas. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Obrigado, Jesus. irmão. Deus abençoe. Amém.
Queridos, então é isso. Nós vamos ficando por aqui mais uma vez. Quero agradecer o carinho de todos vocês que estiveram aí até o final, amém? Que vocês sejam todos abençoados em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar conosco nesse dia, nas quartas aqui no programa Na Sala da Minha Casa. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.